Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tipo de violência que mora num lugar bem complicado. Ali, entre o amor, a tecnologia e a traição. É uma realidade que infelizmente transforma a intimidade numa arma e deixa marcas muito, muito profundas. Vamos tentar entender juntos como a pornografia de vingança e os deepfakes estão criando um novo tipo de medo no nosso tempo. E para a gente começar a entender a dimensão disso, vale a pena ouvir a história da Diana. Ela tem 26 anos e, no fim de um relacionamento, fez um pedido que parece bem simples. Pediu para o ex-parceiro apagar as fotos íntimas que eles tinham trocado. A resposta dele foi uma recusa. E é nessa recusa que fica clara uma verdade brutal, que ela resumiu nessa frase aí. A vergonha, a exposição, tudo isso recai de um jeito totalmente desproporcional sobre a mulher. E essa sensação de traição, de punhalada nas costas, é a mesma que a Gabriela sentiu. Aos 28 anos, ela não só descobriu que o ex mostrava vídeos íntimos dela para outras pessoas, como também ameaçava espalhar tudo em grupos na internet. A dor de ter a confiança quebrada desse jeito é algo assim profundo e imediato. Essas duas histórias mostram bem o que é a traição digital, né? Não é só sobre vazar uma imagem, é sobre pegar uma intimidade que foi compartilhada no passado e transformar numa arma para controlar, para humilhar no presente. É uma ameaça que, infelizmente, continua existindo muito tempo depois que o amor acaba. A dor que a Diana e a Gabriela sentiram é, claro, muito pessoal. Mas o problema é bem maior. Para a gente ter uma noção da escala desse estrago, vamos dar uma olhada nos dados de uma pesquisa de 2019 feita pela Unicef e pela SaferNet. Ela mostra direitinho o impacto psicológico disso nos jovens. Olha só esse primeiro número, que já é de cair o queixo. Mais de 70% das adolescentes entrevistadas já tinham recebido nudes. Isso mostra que não estamos falando de algo raro, de um nicho. É uma prática que, de certa forma, se normalizou na socialização e na intimidade dos jovens hoje em dia. Mas aí é que mora o perigo. Para 10% de quem enviou essas imagens, a confiança foi por água abaixo. O conteúdo vazou sem consentimento. 10% pode não parecer um número gigante, mas pense bem, significa que 1 em cada 10 pessoas que confia sua intimidade a alguém acaba sendo exposta de forma criminosa. Agora, esse dado aqui talvez seja o mais cruel de todos. Das vítimas de vazamento, 80% se sentiram culpadas pela exposição. É uma inversão perversa de valores, não é? A sociedade, e muitas vezes a própria vítima, acaba internalizando uma culpa que deveria ser só e exclusivamente de quem cometeu o crime. E aqui a gente vê em detalhes o tamanho do estrago emocional. A culpa é o sentimento que mais aparece, com 80%. Mas olha só o que vem junto. Tristeza, solidão e, em 26% dos casos, a pessoa chegou a pensar em se automutilar. A violência é tão grande que algumas vítimas chegam a mudar de escola, o que significa virar a vida de cabeça para baixo. Essa frase da ginecologista Patrícia Nogueira é perfeita. Ela resume o trauma de longo prazo. O corpo, que antes era um lugar de prazer, de intimidade, vira um lugar de vigilância constante. E isso aparece na prática como insônia, ansiedade e uma dificuldade gigantesca de confiar em novos parceiros. Ok, mas e quando a ameaça vem de uma imagem que nunca nem existiu? Pois é, agora a gente entra num território ainda mais novo e bem mais assustador, o dos Deep Nudes, que são gerados por inteligência artificial. O ponto-chave dos Deep Nudes é esse. Eles não são fotos de verdade. São montagens super realistas, feitas por programas de computador que usam fotos comuns, às vezes tiradas de redes sociais, para criar conteúdo íntimo falso. Isso basicamente transforma qualquer pessoa com uma foto na internet num alvo em potencial. Vamos colocar lado a lado para ficar bem claro. Na pornografia de vingança, a foto é real e um consentimento que existiu lá atrás foi quebrado. Nos Deep Nudes, a foto é falsa, o consentimento nunca existiu. Mas o mais importante está aqui embaixo. O impacto é idêntico. Para a vítima, o trauma, a humilhação, o medo, o cérebro não faz distinção se a imagem é real ou falsa. O dano é o mesmo. Diante de um cenário desses, é muito fácil se sentir sem poder, sem ter o que fazer. Mas é fundamental saber que a lei oferece, sim, proteção. Vamos ver um pouco como a legislação brasileira lida com esses casos. Tem um princípio da lei que todo mundo precisa entender. Consentimento não é para sempre. A permissão para ter uma foto ou um vídeo íntimo de alguém pode ser retirada a qualquer momento. A partir do momento em que a pessoa pede para apagar, manter aquele material guardado já é uma violação de direitos. E essa fala da Mônica Villani, que é especialista em direito digital, é muito importante.
Para a lei, não interessa se a imagem foi feita por inteligência artificial ou se é uma foto real. O que importa é o resultado, a exposição sexualizada sem autorização. É o dano que define o crime, e não a tecnologia usada. E aqui no Brasil, as vítimas não estão sozinhas. Existe um verdadeiro arsenal jurídico para combater isso. O Código Penal tem artigos específicos que punem tanto a pornografia de vingança quanto a violência psicológica. A Lei Maria da Penha enquadra isso como violência de gênero. E, o que é fundamental, o Marco Civil da Internet obriga as plataformas a tirar o conteúdo do ar o mais rápido possível. Certo. Então, como é que se segue em frente depois de algo assim? Essa nossa última parte é sobre isso. Prevenção, o que fazer na hora e o caminho da recuperação. Como a gente pode retomar o controle da nossa intimidade digital. Se algo do tipo acontecer, é importantíssimo tentar manter a calma e seguir um roteiro. Primeiro, guarde todas as provas. Tira print, salva link, mensagem, áudio, tudo. Segundo, um passo que muita gente não conhece. Vá a um cartório e faça uma ata notarial que dá valor legal a essas provas digitais. Depois disso, registre um boletim de ocorrência e, por fim, procure ajuda jurídica de alguém que entenda do assunto. Prevenção também é essencial. E aqui a gente derruba alguns mitos. A realidade é que é preciso ter senhas fortes, guardar arquivos sensíveis só no aparelho, sem sincronizar com a nuvem, e evitar fotos que identifiquem a pessoa ou o lugar. O mito é achar que apaguei da minha galeria resolve ou que mensagem de visualização única é segura. A verdade é que nada na internet é 100% seguro. A recuperação é um processo e não é fácil. Mas, como diz a doutora Patrícia, a ideia não é esquecer o trauma, porque isso talvez nem seja possível. O objetivo é dar um novo significado para aquilo. É um caminho para retomar o próprio corpo, a confiança e, finalmente, a paz. E com isso a gente volta à estaca zero. As leis evoluem, a tecnologia também, mas a questão central continua a mesma. Num mundo em que a nossa imagem pode ser roubada, distorcida, falsificada com um clique, a proteção não vem só de senhas mais fortes. Vem de empatia, de respeito. A pergunta que fica no ar é: como a gente constrói uma cultura digital onde ter confiança em alguém não seja visto como uma vulnerabilidade?